e nós vamos falar hoje sobre como faturar o primeiro milhão, como chegar no primeiro milhão. Esse Muito obrigado pela convite. Nada, mano. Você é muito bem-vindo aqui, como eu gosto muito de fazer lives também. Pessoal do movimento transformacional, é uma coisa incrível que você faz, eu admiro muito o seu trabalho. E eu queria, logicamente, você como meu convidado de hoje, do primeiro dia, eu fiz uma live com pessoas extraordinárias, você está abrindo isso, para mim é um privilégio, porque segunda-feira eu entrego para as pessoas, na segunda-feira que vem, a semana da mentalidade milionária. E todos os dias, a partir de hoje, eu já estou fazendo minhas lives do Clube das 7, às 7h07 da manhã, e agora às 7h07 da noite com esses convidados. E eu adorei o tema que você sugeriu, não fui eu que dei essa ideia. Diego, eu acho que é legal as pessoas entenderem, dentro do que você entrega, o primeiro passo para a gente atingir aquela primeira marca, que é a mais difícil de quebrar, que é o primeiro milhão. Depois que a sua mente compreende como chegar lá, é como alguém que já esteve em forma, perdeu, mas sabe o caminho. A crença de já ter atingido a primeira vez, logicamente, reforça a capacidade de atingir mais ou novamente. Eu queria que você pudesse falar sobre isso aqui da forma que você desejar. Fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. E esse é um tema interessante de se falar, porque quando se pensa, nossa, fazer o primeiro milhão, isso é muito dinheiro, muita gente passa a vida inteira e acaba não conseguindo construir esse primeiro milhão. Para ter uma ideia, vamos pegar aqui em porcentagem, 10% das pessoas no Brasil conseguem ter uma renda maior do que R$5.000, menos de 10% das pessoas no Brasil. Então, se você olhar o número, e eu estou colocando 5 mil, não estou falando nem o primeiro milhão. Como você falou, o primeiro milhão, menos de 1%, talvez. 1% das pessoas. De 5 mil são 5. 5% só, Romani. 5%. Olha a diferença, olha a diferença. E às vezes isso é interessante. Às vezes, jogar no próximo nível é do nível do olho para a sobrancelha. Esses detalhes eu acredito que fazem muita diferença. E vou colocar aqui a renda de 5 mil. A renda de 5 mil é possível uma pessoa fazer trabalhando num negócio, tendo um salário. Agora, fazer um patrimônio milionário é preciso criar algo que gere escala e algo que gere valor para muita gente. Então, falando aqui sobre essa construção do primeiro milhão em faturamento, e eu vou falar outra coisa. Por que esse é um tema também relevante? Por que eu vou falar aqui? Porque eu construí e eu saí do zero. Eu não tinha, financeiramente, foi do zero até o primeiro milhão de faturamento. E se fosse para falar, Romani, qual que você colocaria como sendo o fator número 1 de investimento? Eu vou listar aqui alguns, vou fazer uma lista aqui de coisas que você pode investir para fazer 1 milhão. Mas beleza. Fazer o fator número 1 para mim, de todos, é o autoconhecimento. Parece simples, parece, cara, autoconhecimento, tal. Muita gente fala, mas de verdade, não é o mesmo Romani de 5, 10 anos atrás com o Romani de agora. E é isso que faz sustentável. Vou dar um exemplo prático. Se neste momento pegasse R$1 milhão, entregasse para todo ser humano do planeta Terra, esperasse daqui 2 anos, talvez antes disso, daqui a pouco ia ter um monte de gente quebrada, endividada, com dívida grande no banco e outras pessoas multimilionárias. E eu estou falando sobre... Quer um exemplo prático? Dá dinheiro para uma pessoa que não sabe multiplicar dinheiro. Você pode pegar, o cara está devendo o aluguel. Você chega, paga o aluguel dele. No mês que vem ele está devendo de novo. Você pode, cara, eu estou com uma dívida, me ajuda aqui com essa dívida. Você vai lá e paga. No mês que vem ele está devendo de novo. Se você pega... Tem até aquele negócio bíblico que dá lá uma moeda e, de repente, um guarda a moeda e acha que fez uma boa ação, sendo que o outro multiplicou. E a mesma lógica com o dinheiro, a mesma lógica com a questão financeira. Essa questão de pensar, nossa, tem até uma mentalidade que eu vou falar aqui, Diego, que muita gente pensa que o segredo para fazer o primeiro milhão é entender como poupar, como guardar dinheiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que pensar em ganhar dinheiro. Muito mais, lógico, é importante também não ficar jogando dinheiro fora, óbvio. Mas entender que a mentalidade de quem faz dinheiro não é pensar, nossa, deixa eu economizar nisso daqui, eu vou ficar sem tomar um cafezinho de R$2 por dia para juntar tanto no final do mês.
Eu acredito que a mentalidade... Você conversa com qualquer pessoa que constrói patrimônios milionários. Quantos que foi porque ele juntou ali do cafezinho a menos que ele economizou? Agora, quantos que foi porque ele aprendeu a fazer mais? Então, esse é um ponto que eu quero deixar, de a mentalidade, e isso tem a ver com autoconhecimento, de trabalhar no ganhar dinheiro ao invés de pensar só no poupar dinheiro. Muita gente fala sobre poupar dinheiro e eu acredito que o segredo está mais nessa ideia do ganhar dinheiro. Você ia falar alguma coisa? É só para pegar um gancho, porque eu, dentro do que eu entrego, e eu vou falar sobre isso na Semana da Mentalidade Milionária, eu acredito numa ordem simples, que a primeira coisa que uma pessoa que quer chegar a um patrimônio que você chegou, que eu cheguei, é primeiro aprender a gerar dinheiro. Vamos falar, gerar. Eu tenho que saber como que esse dinheiro se gera. Depois eu tenho que aprender a, de uma certa forma, manter o que eu estou ganhando. Depois, sim, eu vou começar a aprender a gerar, aprender a manter. Agora eu vou fazer sobrar para depois multiplicar. Porque, me desculpe, eu vou falar uma coisa, eu não quero condenar esse mercado, porque eu sou investidor, Eu tenho ações, dólar, criptomoeda, eu tenho uma diversidade de investimentos. Em compensação, as pessoas não me vêm falando aqui sobre investimento. Porque eu comecei a investir agora em 2019. Porque antes disso, eu não adiantava ficar... Desculpa, eu acho importante você ter a mentalidade de uma pessoa que é investidora e não só consumidora. Se você pega um percentual do seu salário todo mês, eu pego 10% aqui e estou sempre investindo, isso cria uma cultura, um hábito. Legal, mas não ache que você vai fazer um grande curso, que pode ser até muito bom, mas que em 6 meses, 1 ano, você com R$1.000 vai chegar a 1 milhão, multiplicando ali, aprendendo no day trade. Não, você não vai fazer isso. Isso é fato. E antes de mais nada, corroborando com o que o Romani falou, para que eu permita que ele possa continuar, quando ele fala de autoconhecimento, Romani, eu sempre trago um conceito que eu gosto de repetir, porque às vezes tem pessoas novas, porque eu acho que é a base do que esse autoconhecimento, para mim, ele está diretamente ligado, eu sei que você deve chegar lá em algum momento aqui, às crenças limitantes sobre o dinheiro. Ninguém é capaz de realmente agir com crenças limitantes sobre aquilo que diz querer. Eu posso pensar que eu quero ser milionário, mas eu não tenho dentro da minha mente, eu não vou antecipar muito o que a criança vai falar, crenças que são positivas com relação ao dinheiro. E esse modelo que eu chamo de termostato financeiro é aquele que, exatamente o que você falou, você dá para uma pessoa que foi criada para buscar segurança, pagar a conta, R$1 milhão, daqui a pouquinho ela volta para estaca zero, seja porque foi roubada ou um negócio quebrou. Os motivos podem ser até reais e parece não ser culpa sua, mas eu garanto, se você não muda esse jogo interno, o jogo externo é incapaz de acontecer. Faz sentido, Romano? Eu vou dar um exemplo aqui de uma mensagem que eu recebi durante essa semana. A pessoa falou, Romani, como que eu faço para lidar? Eu moro com a minha mãe reclama muito, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui olhar, a pessoa tinha entre 35 e 40 anos de idade. Falei, opa, o problema não está na sua mãe, está em você morar na sua mãe chegando aos 40 anos de idade. Aí a pessoa, não, mas você não sabe o que a minha vida, eu ganho um salário... Você não sabe o que eu passei. E assim por diante. Agora, percebe o quanto isso tem a ver com autoconhecimento? Pessoal, pense sobre essa resposta aqui. Você, daqui a 2 anos, o que você deseja alcançar em patamar de realização para construção financeira? E pensa, para que isso aconteça, quais habilidades você tem que desenvolver que você ainda não desenvolveu? O que você tem que saber que você ainda não sabe, o conhecimento que você ainda não tem, que daqui a 2 anos você vai precisar desse conhecimento para conseguir sustentar esse resultado. Um exemplo aqui. Vamos supor que eu não estou empreendendo, mas eu estou dentro de uma empresa e eu quero ser gerente daquela empresa. Antes de me tornar gerente, as pessoas têm essa ideia maluca, que um dia eles vão me promover para gerente, aí eu aprendo a ser um gerente. Não. A ideia é, primeiro eu me capacito, eu me torno aquela pessoa que sustenta o resultado e fica inevitável aquele resultado acontecer cada vez mais. Exemplo disso daqui. Pensa nessa resposta, pessoal. Daqui a 2 anos, o que você deseja sustentar para você? Você já tem habilidades, capacidades, crenças que sustentam esse resultado? Se a resposta é não, primeiro ponto, comece a investir nisso. Quais as novas habilidades, competências, aquilo que eu tenho que começar a acreditar sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo,
que vai fazer com que eu sustente esse resultado. Olha o exemplo. O exemplo, eu não vou citar o nome, mas o exemplo daquela mulher lá, vamos supor aqui, eu não sei a idade dela exatamente, vou ir pela foto, mas vamos pôr aqui 35 anos de idade. Se ela tivesse começado a se questionar isso há 2 anos atrás, talvez ela não estivesse morando com a mãe hoje. Ou se ela tivesse começado a se... não, mas eu ganho um salário. Beleza. Então, como eu posso solucionar problema para aquele negócio, para onde eu estou? E outra, eu até vou falar uma coisa aqui que é interessante. Teve gente que falou, eu não sei o caminho. Você sabe, olha isso. Pensa sobre qualquer coisa que você pode fazer, que daqui a 2 anos você vai estar melhor do que você vai estar agora. Um exemplo aqui, não precisa ser necessariamente empreendendo só, inicialmente. Aí eu acredito que o caminho está no empreendedorismo, se você quiser fazer um patrimônio milionário. Só que para começar, até eu vou falar sobre uma coisa que, a minha visão de mundo, se você pega uma pessoa que está começando, ela pensa, tem a mentalidade muito, cara, eu vou começar e aí eu quero empreender e aí eu vou ficar rico mês que vem. Esse já é um pensamento errado. Porque para empreender, ou eu tenho que ter dinheiro, e até eu vou falar aqui, eu estava falando sobre a lista aqui de coisas que eu acredito que é fundamental para a pessoa fazer dinheiro. Uma é autoconhecimento, e dentro de autoconhecimento eu vou colocar aqui habilidades, capacidades, as crenças, tudo junto aqui dentro. O segundo ponto aqui, eu vou ter, se eu quiser fazer patrimônios milionários, eu vou ter que empreender. Só que percebe que eu não consigo sustentar o resultado no empreendedorismo se eu não tenho capacidades, habilidades e crenças para sustentar aquilo. É essencial eu primeiro trabalhar isso. E beleza, outros tipos de empreendimento, depois nós podemos falar disso aqui um pouquinho. Mas até uma coisa sobre empreendimento, empreender, vem aquela mentalidade. Eu vou começar a empreender porque eu quero ter tempo livre, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Se a pessoa está precisando de dinheiro, talvez o momento não seja de empreender agora. Se ela está precisando de tempo livre e quer empreender para ter tempo livre, talvez o momento não seja empreender. Porque no início, qualquer empreendedor sabe disso, você vai trabalhar talvez o dobro, o triplo, você vai se dedicar muito mais no início, é normal. Só que isso não é para a vida toda. Você está construindo ali como se fosse o seu castelo. E da mesma forma, beleza, eu vou me dedicar mais, só que eu tenho que pensar num modelo escalável. O Diego falou aqui, o Romani, eu cobrando 15 mil reais num processo, uma sessão comigo de hipnose transformacional. Como isso é possível? Você é maluco? Tem gente que cobra ali 150 reais, como você conseguiu cobrar 15 mil? É simples, porque a minha sessão individual não é escalável. Não vale a pena pro Romani fazer isso hoje, porque eu penso em um modelo que seja escalável. Um exemplo, o movimento transformacional, nós estamos com 2 mil membros. Cada membro, ele investe R$1.000 a anuidade para estar ali. Então, hoje, é como se eu tivesse uma recorrência com 2 mil pessoas que me pagam R$1.000 por ano. Eu estou dando esse exemplo aqui porque é algo escalável. O tempo que eu me dedico no atendimento individual, talvez se eu me dedicasse ao movimento transformacional, talvez em 1 hora eu não fizesse 15 membros. Mas eu sei que no longo do prazo, eu consigo talvez chegar em 10 mil, 15 mil e assim por diante. A mesma hora. Tenta comprar 1 hora com o Bill Gates, qualquer coisa. Pode ser até de uma coisa que ele não sabe, para ele te ensinar a jogar paciência. Não vai ser barato. E pensar nesse modelo escalável, eu acredito que é essencial. Entender que se você quiser chegar ao primeiro milhão, eu sei que nem todo mundo quer construir o primeiro milhão, financeiramente falando, mas é importante ter essa clareza de que vai ser necessário pensar em empreender e vai ser necessário investir em autoconhecimento, em desenvolvimento de capacidade, em desenvolvimento de habilidade. E erro comum no início dessa jornada de empreender, que eu falei aqui. Achar que eu vou ganhar tempo livre ao empreender. O cara que está pensando isso, ele vai quebrar se ele está querendo isso no início. Lógico que depois de um tempo ele vai ganhar tempo livre, ele vai poder ter mais liberdade. Mas no início do negócio, ou até estruturação de negócio, início o cara faz sozinho, ele é o eu presa, aí de repente ele começa a chamar o primo, o amigo, quem que der, porque ele precisa de gente para trabalhar. Aí ele percebe que o pessoal começa a bater cabeça, aí ele tem que começar a criar processos, desde contratação, e assim por diante. Você ia falar alguma coisa? Sim, fazer um adendo aqui, Romani, porque eu conheço um pouco a minha audiência
E quando você fala que é necessário empreender, e você está dando o exemplo de um programa que você tem na internet, assim como eu tenho o Clube do 1%, você consegue escalar, ou seja, criar quase que uma renda passiva que você vai gerando até os conteúdos, mas tem gente entrando e você está ganhando ao longo do tempo. A questão, pessoal, é que a gente vive um momento na história onde esse tipo de negócio é uma grande oportunidade e um grande desafio, porque poucas pessoas realmente se aventuram nessa estrutura de escalabilidade. Porque para pensar de onde advém as nossas crenças sobre a nossa capacidade. Normalmente dos nossos pais, Romani sabe com muita propriedade que até os 7 anos a gente constrói a maior parte das nossas crenças. Então, quando você nem sabe nada sobre a vida, você está percebendo qual é o modelo de mundo dos seus pais. Reflita com você agora. Os seus pais são pessoas que conheciam a internet no nível que ela é hoje, por exemplo? Não. Esse negócio é um negócio mais recente. A Hotmart, eu acho que abriu em 2011, mesmo assim, poucas pessoas estavam lá. Então, para pensar o seguinte, quando você quer fazer alguma coisa que você nunca foi treinado para acreditar que é possível, que uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, até mesmo um doutorado, não vai ensinar você como escalar o seu negócio, isso fica como uma grande oportunidade àqueles que realmente buscam esse conhecimento. E sabe o que até acontece muito? Pessoas com... Olha como é que você vai se incomodar e vai confirmar comigo. Se você percebe isso, fala, é verdade. Pessoas com menos conhecimento que você está ganhando mais dinheiro que você porque ela sabe passar a verdade dela de uma maneira que é escalável e que você não sabe ainda. Eu quero ensinar esse jogo interno que é necessário para você ter forças para se manter disciplinado durante o desafio do início, como o Romani está falando. Mas lá no final da semana, no último dia, eu vou ensinar você como criar um negócio do absoluto zero, depois da sua mente já estar preparada para entender que vão existir barreiras sociais, barreira das pessoas que te amam como os seus pais, que não compreendem esse modelo de negócio e vão falar para você, pelo amor de Deus, parar ou fazer uma faculdade ou um concurso público que você ficou louco e só quer passar um tempo no celular. Sua mulher, seu marido, não me importa. Então, ouve o que o Romani está falando, porque ele fez o movimento inverso. Ele já era um cara diferenciado, eu sei da sua história, razoavelmente, e ele já era um grande hipnoterapeuta, trabalhava dando eventos presenciais. Mas ele mudou, mesmo de um negócio dando certo, é lógico, a pandemia eu sei que veio também trazendo uma aceleração disso, mas é uma pessoa que saiu do padrão normal, que já estava muito bem, mas para buscar uma evolução. Pessoas que empreendem e têm sucesso estão sempre buscando evolução. É ou não é, Romani? E isso aí é outra. Até é legal você falar isso sobre evolução. Um dos erros comuns também que o cara vai empreender. E por que eu estou falando de empreender? Para se tornar um milionário, multimilionário, é empreender. Ó, e tem jeitos, beleza. Eu vou empreender com o meu dinheiro ou eu posso empreender com o dinheiro de outra pessoa. Eu posso, mas é montar um negócio. É muito difícil você conseguir se tornar milionário ganhando um salário. E outra, nada de errado. Nem todo mundo quer conseguir se tornar milionário. Dá trabalho, exige dedicação. Ou uma coisa que você falou aí, da evolução. É essencial separar para reinvestimento no negócio. E é essencial ter a mentalidade de que se eu vou empreender, tem aquela pessoa que pensa, eu vou empreender para ganhar dinheiro. O objetivo inicial não é esse. O objetivo inicial, primeiro, você tem que ter um porquê, uma causa, senão você vai desistir no meio do caminho. Isso aqui, você pode conversar com um cara de qualquer área, você vai ter momentos, ele pode já ter um negócio grande, que ele vai pensar, cara, que tanto de problema, que tanto de coisa que está acontecendo aqui. Se ele não tiver um porquê, ele desiste no meio do caminho. Então, ter um porquê forte e outra, ter a mentalidade que um negócio, eu invisto no negócio e eu coloco o meu patrimônio no negócio para que ele possa crescer. É como se fosse um filho. Você tem que ali cuidar dele no início. Ele não vai estar te gerando receita nem para pagar o que você gastou com ele no início. Quem pensa em montar um negócio, seja, eu vou comprar uma barraquinha de pipoca, R$1.500. Quantas pipocas você tem que vender até dar os 1.500 só da barraquinha, fora o custo da pipoca, o óleo, a sua hora trabalhada e assim por diante.
até para montar uma barraquinha de pipoca. Então, o mesmo vale, seja para montar qualquer tipo de negócio, para ser um hipnoterapeuta, para fazer qualquer coisa. E outra, se você é autônomo, se você presta serviço, você já empreende. Talvez você não tenha caído a ficha de que você é um empreendedor, se você presta serviços, mas você já é um empreendedor, você já tem um negócio. Esse é até um erro comum, Diego. Algumas pessoas começam assim, não, mas eu faço sobrancelha, eu faço maquiagem, eu sou terapeuta, eu não sei o que, isso aí eu não empreendo ainda. É óbvio que sim, primeiro passo é se ver como um empreendedor. E ao me ver, eu tenho condição de construir melhor a minha empresa, o meu negócio, eu tenho como ter possibilidade de escalar esse negócio. E eu até vou falar sobre alguns pontos, agora, historicamente, pegando questão social do Brasil também. Se você olha para a situação brasileira, e hoje muitos países no mundo também se refletem a situação, primeiro, na adolescência, geralmente começa ali os primeiros empregos, a pessoa começa a ganhar o primeiro dinheiro, e aí não tem educação financeira, não sabe como gerar aquilo. Geralmente, o que é o primeiro erro que as pessoas cometem? Investir em coisas que não geram dinheiro, investir em coisas que, por exemplo, carro. e assim por diante. Gera, ao invés de ter ativos que vão fazer com que o dinheiro entre cada vez mais. Esse é um erro comum. E eu tô falando, isso é comum no brasileiro. Aí, beleza. Vem nesse momento onde invisto em algo que me faz ter que gastar mais dinheiro ao invés de entrar dinheiro para mim, que eu poderia pensar, cara, deixa eu pensar em coisas aqui que vão me gerar uma renda passiva, que vão me gerar uma renda residual, que vão ser um ativo para entrar dinheiro no meu caixa. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Compra algo que não gera. Beleza, segundo ponto. Aí, elas começam a entrar num padrão de vida que fica até consideravelmente ok. A média que o casamento no Brasil hoje acontece é 29,7 anos, em torno de 30 anos. As pessoas hoje, em média, se casam aos 30. Estou falando média. Tem gente que vai ser 50, tem gente que vai ser 18 e assim por diante. Beleza. Aí tem essa média. O que acontece? Quando o cara chegou aos 30, geralmente ele já está trabalhando, só que ainda, talvez, se ele está ali 27, 28, 29, ele ainda estava morando na casa dos pais antes do casamento. O que acontece? Ele tem uma renda, ok, para poder viajar, para poder fazer as coisinhas dele, e ele está vivendo um padrão ok, mesmo não ganhando tão bem. E aí vem o casamento, ele se muda, ele tem que arcar, seja com aluguel, seja com a casa, seja com um monte de coisa, mesmo juntando marido e esposa, entra numa situação onde a situação financeira vai ficar mais desafiadora comumente. Talvez eu não tenha condição de viajar como eu viajava sem perceber. Isso é uma coisa que as pessoas não param tanto para pensar. Mas é comum ter que reduzir o padrão financeiro e esse é um momento essencial para pensar, cara, como eu ganho mais dinheiro, como eu faço mais dinheiro, ao invés de pensar só como eu vou poupar mais. E beleza. Aí a pessoa começa a entrar num momento, isso é interessante, que chega ali por volta dos 40, 45, ela já está conseguindo se estruturar. Mesmo estando com filhos e tal, já está conseguindo se estruturar. 50 anos de idade, já está bem estruturado. E aí o que acontece? Vem um ponto que geralmente eles começam a bancar os pais. No início, os pais estavam meio que ajudando ali, quando ele estava com 30 anos. Então, estava descapitalizando os pais. Agora, no momento onde ele tem que começar a bancar certas coisas, seja, peraí, não, vamos viajar, eu pago a viagem para você. Pode ser coisa simples, mas que muita gente acaba se descapitalizando. E aí entra num espiral que agora ele também está descapitalizado, começa e chega um momento que ele está mais velho de novo. E aí acontece do filho e entra nesse loop. Isso é o que acontece com a maior parte das pessoas no Brasil. Eu estou contando aqui socialmente o que acontece. Como romper esse ciclo? E eu vou te falar que isso é uma questão de escolha muito mais do que parece. Lembra do que eu falei dos investimentos? Que eu falei que, cara, primeiro autoconhecimento, depois eu posso pensar em empreender. Porque autoconhecimento, mesmo que você não queira empreender, é a chave que te liberta para poder fazer você ir para um próximo nível financeiro, e não só financeiro, seja em qualquer área da vida. Mas como a gente está falando de financeiro aqui, se você perceber tudo aquilo que você ainda não tem, é porque tem algo que você ainda não sabe. Eu vou te dar um exemplo.
Cara, eu quero fazer... Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero ganhar 2 mil por mês. Vou dar um exemplo simples aqui do que eu quero ganhar 2 mil por mês. Que é uma renda tranquila de uma pessoa conseguir fazer. Um exemplo simples e prático para o cara fazer. Cara, ele pode pegar essa live aqui que eu e o Diego estamos fazendo. Ele recorta pedaços da live que ficaram legais. Ele manda para o Diego e fala, Diego, olha, vê se você gostou. Eu vou fazer essa daqui gratuito para você. Se você quiser, você me paga ali, sei lá, vou dar um exemplo, R$1.000 aqui para fazer 30. Um exemplo, só para ficar fácil a conta. Aí ele faz isso pro Diego e faz isso para mim. Aí vamos supor que eu paguei 1.000, o Diego pagou 1.000, para ele pegar 30 vídeos do Diego e 30 vídeos do Romani. Pronto, você fez uma renda de 2 mil no mês. Eu tô dando esse exemplo aqui porque muita gente nem consegue imaginar como eu vou fazer 2 mil no mês. E eu consigo imaginar não só 2. Para mim é simples hoje imaginar como eu posso fazer 500, por incrível que pareça. Quando eu falo isso, pode ficar distante para algumas pessoas. Mas um exemplo, eu cheguei a fazer ofertas de venda, assim como o Diego, que centenas de pessoas se inscrevem no Clube do 1%. Centenas de pessoas se inscrevem no movimento transformacional. Mas para isso foi necessário autoconhecimento, foi necessário know-how ali, de saber como fazer, de desenvolver essas questões, essas habilidades, desenvolver as competências, de começar a listar e ter essa clareza. Cara, se eu perguntar aqui, para quem está assistindo essa live, poucas pessoas, de fato, vão saber responder. Daqui a 2 anos, quais habilidades e competências você precisa desenvolver que você não tem hoje? Muita gente não sabe nem o que está pensando em fazer. Lógico, os planos podem mudar no meio do caminho? Podem, mas se eu estou preparado, aquela habilidade ninguém me rouba. Ô, mano, deixa eu falar uma coisa, porque eu sei que muita gente que assiste as minhas lives aqui, até me fizeram essa pergunta hoje nos meus stories, que é assim, Diego, eu sou assalariado. Poxa, eu não consigo prosperar sendo assalariado. Eu vou repetir o que eu respondi nos stories, porque eu acredito que seja muito importante para você que está numa condição meio que na zona do conforto, que eu chamo de você está sendo medíocre, porque é uma pessoa média. Se você, anota isso, se você trabalha para os outros e você não está ganhando muito dinheiro ou não está aprendendo uma habilidade muito importante e específica que fará com que você um dia abra um negócio para ganhar muito dinheiro, ou não ama muito aquilo que você faz, você está morrendo. Morrendo significa o quê? Você está assumindo todos os dias que você escolheu fracassar na sua vida. E eu não estou falando para você largar tudo. Eu não sou daquelas pessoas que vou queimar as pontes, queimar os barcos. Eu leio um livro muito interessante que fala a história de grandes pessoas bem-sucedidas, até como Steve Jobs, que foi uma pessoa que não se tacou no empreendedorismo, ainda mantinha um emprego em paralelo durante muito tempo enquanto estava empreendendo. A questão é, o que você não vem fazendo para ganhar, como o Romani falou, novas habilidades e, em primeiro lugar, sobre você. Porque o maior erro que as pessoas cometem, Romani, que você está dando uma aula aqui, é que elas não olham muito para essa questão do tal do autoconhecimento. Quando você manda elas procurarem uma habilidade, eu sei de um monte de gente aqui, quer ver a pergunta, como é que acaba com as pessoas aqui? Quem que está aqui, que eu até parabenizo, está buscando fazer cursos, faculdade, treinamentos, para descobrir uma nova forma de ganhar dinheiro, como marketing digital, como um curso de trader, mas ainda não está ganhando muito dinheiro com isso. E não necessariamente porque o curso às vezes seja ruim, mas é porque antes de você conseguir realizar algo, existem 2 coisas que são fundamentais, o Romani sabe muito bem disso, que é a hierarquia dos níveis neurológicos de Robert Dills. A segunda camada, quem manda na sua mente e deriva dali as habilidades e comportamentos da maneira que você vai se comportar e agir, são os valores, exatamente o que ele falou. E eu falei hoje de manhã no Clube das 7, o problema de vocês, da maioria de vocês, é que os seus valores não estão alinhados com os seus sonhos. Você diz querer ser milionário, mas os seus valores é dormir até 10 horas da manhã, porque você não quer acordar para estar às 7 da manhã vendo o meu conteúdo de graça. E é de graça, porque se fosse pago você teria desculpa para não ter dinheiro. Mas por ser de graça você prefere dormir, muitas pessoas fazem isso. Então,
valores e crenças. Se você não acredita que você é capaz de fazer essa virada, ou o que é mais importante do que isso, que das 10 leis do 1%, a sexta é uma das que eu mais gosto, que falam, aquilo que você tolera é o que você tem. Então você está nessa condição hoje, mesmo desconfortável, porque algo desconfortável não é algo intolerável. O seu relacionamento ele pode estar muito ruim. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e talvez o seu marido, o seu namorado, nem lembrou de te dar um parabéns. Eu fiz uma surpresinha para minha mulher de manhã, até publiquei nos meus stories. Brinquei que estava dando feliz Dia Internacional da Mulher com um monte de louça, mas levei um mamãozinho para ela lá, fiz uma brincadeira ali no meu Reels. E então, assim, você pode ter razão do seu relacionamento estar médio, mas você ainda tolera ele, por isso que você ainda tem. E a sua vida e sua condição financeira é tolerável, porque você tem casa, comida, roupa lavada, acesso à internet, celular, e você, de uma certa forma, se sente até feliz porque você está nessa live buscando conhecimento. Eu lhe parabenizo, mas isso não significa que você criou a sua vida de uma forma onde você olhe para ela e fala, isso é intolerável para mim. Você que quer atingir 1 milhão de faturamento, você tem que entender o que é intolerável na sua vida. Porque se você diz que quer ser milionário porque você quer dar uma vida digna para sua filha ou para o seu filho, você não precisa de R$1 milhão para isso. Você ganhando o que 5% da população brasileira ganha, com 5 mil você dá uma vida digna para alguém, muito digna. Então veja se os valores, veja se aquilo que você não tolera mais é algo que está realmente decidido para que o seu comportamento possa literalmente acompanhar. Eu dou um exemplo muito claro e muito objetivo, Romani, que eu adoro dar sempre. Quando você abre lá as inscrições para o movimento transformacional, quando eu abro as inscrições para o Clube do 1% ou qualquer outro treinamento, as pessoas querem o resultado que você teve. Elas querem o resultado das milhares de pessoas que a gente já ajudou, das centenas de provas social de depoimentos. Elas não sabem o que você tem para entregar, mas está vendo que faz sentido, mas ela é incapaz de pagar o preço do valor que você está entregando. A quinta lei do 1% fala, você vale aquilo que investe. A pessoa passa a semana inteira, o mês inteiro ouvindo você falar, acredita no que você fala. Você tem valor. Ela não tem coragem de pagar, sei lá, R$200 por mês para investir na maior virada da vida dela, que você gastou centenas de milhares para aprender e está passando mastigado. Mas por que isso? Porque ela tolera a vida que tem. Quer ver um exemplo que eu adoro? Cai amanhã, quebra o dente da frente, os dois. E tem que pagar R$5 mil para botar os dentes no lugar. Não me interessa se você não tem cartão de crédito. Não me interessa se você está no cheque especial. Você não vai esperar juntar 5 mil em 6 meses e ficar 6 meses sem dente. Esse é o exemplo mais contundente para que você perceba que aquilo que você ainda tolera é literalmente o que você vai ter. Por isso que uma das coisas mais pesadas que eu trago na semana que vem, na Semana da Mentalidade Milionária, e é de graça, tá, gente? Não falei isso. É você entender a sua vida... Quando que começa, Diego? Que dia até que dia? É de segunda a sexta, às 7 e 7 da manhã, mas vai ser no meu YouTube, no canal Diego Gil. A inscrição está na minha bio. No final eu vou falar para o pessoal ir lá se inscrever. Obrigado pela lembrança, Romano. Mas é exatamente isso. Para pensar, pessoal. Se você precisasse lutar pela sua sobrevivência, se a sua mãe tivesse que operar daqui a 10 dias, você precisasse de R$10 mil, o que você faria? Então não vem falar que você não consegue, você só não tem o motivo suficiente para a ação correspondente. Eu sei que eu falei demais aqui, Romano, mas é um desabafo. Porque eu odeio vítima. E quando eu trago esses exemplos, é um tapa na cara de quem se chama de vítima. E eu não quero saber daquela frase, você não sabe o que eu passei. A não ser que você chegue para mim e fale, Diego, eu ficaria sem os 2 dentes da frente por 1 ano de boa, até juntar dinheiro. Se você realmente acredita nessa verdade, a minha mensagem não é para você. Se não for o caso, serve para você também. Pode continuar. E isso que você falou, ó, tem a ver com aquela questão que eu falei do autoconhecimento. Às vezes a pessoa, sem perceber, ela não percebe que o que vai mudar a vida dela está muito mais dentro do que fora. De pensar assim, nossa, é a oportunidade de trabalho. Não, eu crio essa oportunidade de trabalho. Não é alguém que me dá essa oportunidade de trabalho. O exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo exato. Vamos supor que eu tivesse na situação que eu estivesse morando com meus pais e meus pais fossem muito chatos. Um exemplo que aquela moça tinha dado. E eu não tivesse dinheiro nenhum agora. Cara, primeira coisa que eu vou fazer nesse momento... Se eu ainda tô nessa situação, é porque tem um monte de coisa que eu não sei, um monte de coisa que eu acredito sobre mim que me permite tolerar isso.
E quais são as minhas prioridades no momento? Pensa, olha que interessante, olha para o seu dia a dia. Eu vou fazer uma reflexão aqui. Pensa nesse dia de hoje que você viveu. No dia de hoje que você viveu, o que você fez? Como foi a sua manhã? Como foi a sua tarde? Como está sendo a sua noite? Você definiu as suas prioridades baseado no que você veio fazendo. E se você olha para a sua vida até então, você definiu as prioridades. Talvez você ficou muito tempo vendo novela, você viu ali muito tempo de Netflix. Essas são as suas prioridades. E não tem problema. É importante ter tempo para o lazer. Não estou dizendo que você tem que só fazer. É essencial também cuidar de si, ter tempo até para não fazer nada. Só que se eu não olho para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento intelectual, emocional, para desenvolver novas habilidades, capacidades, o que eu estou colocando? Isso não é uma prioridade para mim. Se não é uma prioridade para mim, eu não vou conseguir desenvolver novos resultados. Porque tem muita gente que fala, cara, eu tenho prioridade de fazer mais dinheiro. Aí você olha no dia dela, nem falar sobre dinheiro com ninguém, ela fala porque ela tem vergonha. Falar sobre dinheiro tem que ser algo natural. Você não tem que ter problema de falar sobre dinheiro. Tem gente que fica assim, não, mas é como se fosse pecado falar sobre dinheiro. Enquanto você pensar que é errado falar sobre dinheiro, você perpetua problema de dinheiro. Imagina isso. Se você, seja em qualquer área da vida, se eu começar a achar que é errado investir em autoconhecimento, no meu desenvolvimento, eu não vou desenvolver. Se eu começar a achar que é errado querer ganhar dinheiro, ou achar que dinheiro é... dinheiro é coisa boa. Tem até aquele negócio, eu sei, dinheiro é uma ferramenta. Só que eu gosto de acreditar que dinheiro é uma coisa boa, porque se eu estou olhando para o dinheiro, por que não? Ela é uma ferramenta que eu estou olhando para ela. É a mesma lógica. Se eu olhar para uma corda, eu vou olhar para a corda e pensar, cara, mas é só uma ferramenta e eu posso usar porque eu quiser. Eu só consigo imaginar coisa boa com ela. Eu posso tirar alguém do buraco. Lógico, tem gente que vai ficar imaginando enforcando alguém. Pode ter. Mas se eu decidir olhar para ela, o que eu vou escolher? Vou escolher usar ela para algo que me engrandece. Romani, uma observação que eu sei que você ouve isso muito, inclusive você faz excelentes postagens trazendo essa realidade, já até compartilhei umas nos meus stories. Pessoal, depois clica aqui em cima e segue o Romani lá, porque o conteúdo que ele entrega gratuito é fantástico. Eu sei que você que trabalha com muitas pessoas que buscam serem profissionais da área do desenvolvimento humano, essas pessoas amam tanto ajudar pessoas que elas se sentem sem saber como cobrar muitas vezes. E as pessoas, pô, você vai me cobrar para me ajudar? Fica uma coisa dolorosa. E isso leva a gente a agir de uma forma onde crenças inconscientes do dinheiro estão instaladas e a gente nem percebe e age com o ego. Eu vou te dar o meu exemplo. Primeira vez que eu fui fazer um curso de desenvolvimento humano, que foi um curso de coach com PNL, eu batia no peito para falar para as pessoas uma verdade. Mas olha como eu falava a minha verdade. Pessoal, e aí, Diego, quanto é que você vai cobrar a sua sessão quando você estiver formado? Eu falei, meus amigos, eu não estou preocupado com isso. Eu estou aqui porque eu amo ajudar pessoas. Olha, cara, não é nem pelo dinheiro. Que bonito falar isso, né? Porque é bonito. Porque literalmente eu acredito que quando você faz o que você ama, o dinheiro vira consequência, sim. Mas se eu fizer pouco dele, como se fosse assim, nossa, eu amo isso, eu não preciso de dinheiro, legal, eu vou ser mais uma pessoa que talvez trabalhe, imagina, num shopping center de segunda a sábado, domingo sim, domingo não. E no tempo que me sobra, eu busco ajudar pessoas, porque eu preciso trabalhar com o que eu não gosto para ganhar o tal do dinheiro que é necessário para pagar as minhas contas. Então, meus amigos, eu já falei isso, eu gosto de repetir. Propósito, quando você encontra, ele é fantástico. Mas deixa o dinheiro vir junto com ele. Ele não está aqui. E outra coisa que eu aprendi com a vida, não busque eternamente esperar encontrar o propósito para dar o seu melhor, porque agora eu sei o que eu quero. Ganhe dinheiro de uma forma que você está vendo que é mais simples nesse momento, para que você tenha dessa ferramenta boa, como o Romani está falando, um dos melhores resultados que só essa ferramenta traz. Paz, se você conseguir trazer como prioridade seus investimentos, e liberdade, para que você possa respirar, ter um tempo de pensar como encontrar o seu propósito. Então não vai invertendo. A busca aqui é eterna, mas é igual encontrar uma pessoa da sua vida. Você não fica esperando a pessoa perfeita a vida inteira para se relacionar, caramba. Até porque você descobre quem você é durante
as frustrações, seja um relacionamento, seja um dinheiro, seja um trabalho. E um exemplo aqui, ó, se perguntasse para o Diego, há 5 anos atrás, onde ele estaria hoje, ele provavelmente não imaginaria o clube do 1% do jeito que é. Se perguntasse para mim, então é interessante, o caminho se faz caminhando. Se perguntasse para o Mark Zuckerberg, quando o Facebook começou, ele nunca sonhou ali no início que seria algo que tomaria conta do globo na velocidade que foi. Então é importante, é como se eu ligasse o carro e eu enxergasse os primeiros 20 metros na estrada. Eu sei que eu quero ir por norte, mas eu não preciso enxergar a estrada inteira. Eu preciso andar com o carro para poder ver os próximos 20 metros. Senão eu não sei onde tem a curva ali. Senão eu começo... E lembra dessa frase? Quem está pronto é o cara que já morreu. E propósito é interessante. Nós podemos ter pequenos propósitos também. Vou dar um exemplo. Você pode sair aqui, olhar para o poste e falar, cara, eu vou chegar no poste correndo. Pode ser um pequeno propósito que te move a agir. E o que pode te mover a agir? Talvez essa próxima semana, talvez seja coisa simples, de pensar você com você mesmo. As suas negociações internas. Talvez pensar... Se você tem filhos, pensar nos seus filhos. Se você tem algo que você quer realizar, coloca, mesmo que seja a sua essência por trás. Eu gostaria de ser reconhecido, então usa isso a seu favor. E por isso que é importante reconhecer os valores, para entender quem eu sou, o que me move. Teve até pessoas que perguntou, é errado trabalhar para alguém? Eu não acho que é errado. Eu acho que é importante você entender quem é você, o que você quer. Não tem aquele negócio, todo mundo deve empreender. Até porque dá muito trabalho e muita gente pode sofrer mais e ficar mal emocionalmente com isso. Eu estou querendo dizer, se você deseja construir um patrimônio milionário, são coisas diferentes. Mas se eu quiser, eu posso ser feliz sem empreender e sem construir um patrimônio milionário. Tem possibilidades para isso. Aqui nós estamos conversando de duas coisas ao mesmo tempo. Uma, eu posso ser feliz sem ter 1 milhão? Com certeza. Só que eu posso ser feliz tendo 1 milhão? Com certeza. E aí você, conhecendo os seus valores, você pode escolher qual caminho você deseja trilhar. Nem todo mundo está disposto ali a deixar o prazer de curto prazo na mão e ter insegurança, incerteza. Às vezes ficar ali 6 meses trabalhando, todo mundo te chamando de louco. Às vezes pessoas que você ama, falando, cara, ele não deu certo, ele não conseguiu um sua bom família trabalho. Contra você, sua mulher, seu marido, você não quer nada. Acreditando nesse negócio, você vai fracassar. Uau! Loucura! Se tem muito tempo que alguém não te chama de louco, é porque você está muito acomodado. Eu acredito muito nisso. Se tem muito tempo que ninguém te chama de louco, cuidado, você pode estar muito acomodado. Mano, eu falo exatamente isso, porque como o meu conceito é transformar as pessoas e serem 1%, né, atingir um resultado, uma forma de pensar, um estilo de vida, que apenas 1% das pessoas compreenderão. É lógico que você vai olhar para o lado, para as pessoas que você ama, os 99% que o envolvem, essas pessoas não vão concordar com você. E o pior, as pessoas que te amam vão aconselhar algo diferente. Escreve o que eu vou falar aqui para você para gravar agora. Não permita que a crença de outra pessoa se torne a sua realidade. E uma coisa é muito importante quando você está buscando esse caminho do tal do enriquecimento. Já percebeu que eu vou fazer live a semana inteira com temas similares. Eu vou trazer coisas diferentes, mas existe uma base, às vezes, que a pessoa pode olhar de segunda a sexta e vai falar, pô, Gil, mas você repete isso. Você vai falar do termostato financeiro, você vai falar de Napoleão Hill, que eu nem falei hoje, mas você pode falar as mesmas coisas. E aí eu vou falar para você, caramba, porque é simples, é a mesma coisa que você realmente tem que fazer. Foi por isso que eu desenvolvi, através de padrões que a gente vê que são básicos, existe a individualidade das pessoas. Mas atrás das pessoas que enriqueceram existem padrões de pensamento e comportamento. Padrões mapeados, por exemplo, por Napoleão Hill, que chegou a definir a riqueza como um estado de espírito que começa com pouca ou nenhuma ação. Ou seja, se você não trabalha esse estado de espírito, esse autoconhecimento que o Romani está falando antes de agir, você não vai ter força para continuar nessa jornada. Não se faz uma maratona e vou correr a maratona amanhã. Você se prepara, você treina, você tem um time para sua mente estar acreditando que você será capaz de fazer isso. Então não adianta sair que nem um louco. E se a gente fala a mesma coisa, é porque a gente viu esses padrões.
No caso, eu criei uma técnica que eu chamo de técnica 1%, porque é a mesma coisa que você, se você fosse ser um lutador de jiu-jitsu. Você quer ser um lutador. Se você for entrar para aprender, não adianta você querer sair lutando, inventando golpe, porque existe um padrão. Você é faixa branca? Você não inventa golpe. Você obedece uma ordem aqui, porque pessoas, por décadas, já pensaram em tudo que você, novato, poderia pensar agora. Então, começa obedecendo para que você chegue no nível que eu e Romani, por exemplo, chegamos, que a gente não está aqui lendo, e poderia até estar para lembrar, tá tudo bem, mas a gente não precisa estar lendo tudo que a gente vai falar, porque existe uma coisa chamada maestria. A maestria é quando você não precisa já ter uma técnica, um script de uma live, porque você já sabe exatamente se conectar com o momento presente. E quando você chega nesse nível, você prospera 30 vezes mais. E o que faz alguém chegar nesse nível? Treino, 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 treino. Prática que levam a ter hábitos, hábitos que levam você a ser excelente, a ser 1%. Foi até legal você falar do Napoleon Hill, que eu lembrei de uma coisa aqui. Olha que interessante, eu estava escrevendo sobre isso, não sei se você consegue ver aqui no quadro. Isso aqui, ó, é uma linha, aí tem diabo ali escrito, Deus do outro lado. Eu não sei se você tem um livro do Napoleon Hill que fala sobre mais esperto que o diabo. E ele mostra uma coisa que é interessante. Ele conversando com pessoas, tanto de sucesso, ele pegou 500 pessoas que tinham alcançado muito sucesso, e não só financeiramente, mas que estavam bem emocionalmente, e 25 mil pessoas do outro lado que estavam se sentindo fracassadas, que não estavam conseguindo ir patinar e assim por diante. E o mais interessante é o quanto ele aprendeu com essas 25 mil pessoas. A mentalidade, quando ele quis dizer mais esperto que o diabo, é como se, na metáfora, o meu entendimento, é uma metáfora. Não é que ele teve necessariamente uma conversa com o diabo. É que as nossas crenças, os nossos pensamentos, aqueles que nos sabotam, é como se eu estivesse deixando o diabo controlar a minha vida. Isso na metáfora de Napoleon Hill. Sim, sim, perfeito. Então, colocando, é como se eu me aproximasse de Deus, nessa metáfora, quando eu aprendo a ganhar mais controle e uso as minhas crenças como fortalecedoras. Então, quando naquele momento que eu falo, cara, eu não consigo, as coisas são difíceis para mim, ou até aquela pessoa que acha que fazer o outro ganhar dinheiro, eu estou enriquecendo o outro, isso é ruim. Não, cara, você tem que fazer o outro ganhar dinheiro demais. Eu, por exemplo, se eu puder, eu quero ajudar o Diego a ganhar dinheiro, eu quero ajudar vocês aqui a ganhar dinheiro, porque assim eu ganho mais ainda. Quanto mais valor você gera para o mundo, mais o mundo quer gerar valor para você. E esses padrões que você pega ali, o Napoleon Hill, uma das coisas que me chamou muita atenção, a mentalidade daqueles 25 mil que não estavam conseguindo alcançar aqueles padrões de sucesso, incluindo o sucesso financeiro, é que eu sou fracassado, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Eram coisas que é como se eu me visse assim. Aquela pessoa de padrão de sucesso, ela tinha um monte de fracasso também. Só que nem por isso ela se denominava fracassada. Ela olhava para aquilo como aprendizado. Não existe aquela coisa, cara, eu fracassei. Pelo contrário, eu aprendi com aquilo, senão eu não conseguiria sustentar um resultado melhor. Eu não sou fracassado porque eu fracassei. Eu sou fracassado quando eu desisto. Quando eu passo a me ver como um fracassado. E esse padrão percebe que essas 500 pessoas de sucesso é muito mais um jogo interno do que um jogo externo. Se você olhar hoje, tem uma pesquisa, a nível Brasil, mais de 70% dos brasileiros são bilionários, que eu estou falando agora. Bilionários são self-made. O que é self-made? Aquela pessoa que saiu do zero e construiu 1 bilhão. No Brasil. No mundo, é 54% dos bilionários. Self-made, saiu do zero e construiu 1 bilhão. E agora, o mais interessante, é mais ou menos 20 e poucos % no mundo que não eram tipo multimilionários e construíram 1 bilhão. Isso é um número altíssimo também. E se você for ver, aqueles de herança são a minoria. E o mais, por quê? Porque o resultado precisa ser sustentado por alguém que está ali no próximo. Imagina isso em nível milionário. Porque milionário é muito mais fácil de fazer. E até uma provocação. Eu estava vendo aquele cara, deixa eu lembrar o nome dele, aquele da Virgin. Eu não sei se você sabe, Richard, eu esqueci o nome dele. O cara da Virgin, é um cara cabeludinho assim, do cabelo. Não tô lembrando. Richard alguma coisa, beleza. Ele é bilionário.
E eu achei interessante que eu vi uma reportagem com ele e perguntaram para o Richard, se alguém souber o nome dele, escreve aí. Perguntaram para o Richard falando, cara, da Virgin, perguntaram, cara, por que você acha que existem tão poucos bilionários no mundo? Sabe qual foi a resposta dele e que me, sabe, mexeu comigo? Foi, porque pouca gente pensa em ser. Olha que interessante. Total. Ó, Richard Branson. Ó, Richard Branson. Ah, beleza. Alguma coisa assim. Mas olha que interessante. A resposta dele foi porque pouca gente pensa em ser. A mesma lógica, olha, tem muito mais gente que... Eu vou dar um exemplo por mim. Cara, eu sei que eu tô me limitando quando eu falo isso, mas eu não penso necessariamente em ser bilionário. Eu tenho essa consciência. Eu penso em fazer, talvez, 50 milhões, talvez 100 milhões, mas eu não penso necessariamente em ser bilionário. E isso é estilo, escolha de vida. E tudo bem, só que eu tenho essa consciência e tá ligado com os meus valores. Agora, eu decidi ser milionário. Eu decidi. Não foi, eu quis ser. É totalmente diferente. Eu decidi e eu tive que fazer um monte de coisa para que isso acontecesse. A mesma lógica, por que tem 1% só que é milionário? Porque pouca gente pensa em ser. A maior parte das pessoas, está tudo bem se eu ganhar 1.000, está tudo bem se eu ganhar 2.000, está tudo bem. E outra, não estou falando que está errado, não. É a mesma lógica. Para mim, está tudo bem ser milionário. Até uma coisa que é interessante, o cara que chega... Olha que eu vou falar uma coisa aqui para pensar psicologicamente. O cara que chega em 10 milhões, vamos supor, você está conseguindo faturamento anual, 10 milhões e está com boa margem de lucro, cara, a sua vida não é muito diferente da vida de um cara que tem bilhões. Porque o sabor do sanduíche é o mesmo que você vai comer. O sabor da comida que você vai comer é o mesmo. A água que você bebe é o mesmo gosto. Você pode viajar de primeira classe se você quiser. Não é muito mais aquela ideia de só dinheiro. Tem que ter uma coisa muito maior. Você tem que ter eu vou dizer assim, uma obsessão por impactar o mundo. Eu tenho uma obsessão por fazer a diferença no Brasil, por fazer a diferença, talvez, a pessoas pelo mundo. Mas eu tenho essa consciência que se eu quiser me tornar bilionário, eu vou ter que fazer um negócio em inglês, em outras línguas e conseguir fazer um negócio muito maior do que o que eu estou fazendo agora. E eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. E pensa sobre isso. O que você deseja para sua vida? Eu quero ter uma renda de 5.000 e eu vou ficar feliz com isso. E tudo bem. Ô, Mani, é muito legal isso mesmo, porque a gente vê que incrível. O que você está falando é como se fosse assim, putz, todo mundo queria ter um... Eu queria que o Romano tivesse sido meu pai para me ensinar isso tudo. A questão é, como que você foi criado? Eu não sei as pessoas que estão aqui. Como é que você que está vendo essa live foi criado? Eu não fui criado para acreditar que o que eu acreditaria que seria, o que eu pudesse ser, eu poderia ser. Eu não fui criado sequer para pensar o que eu faria se não precisasse de dinheiro. Eu fui criado para entender o seguinte. Pelo menos faça uma faculdade. Pelo menos faça um inglês para garantir que você tenha um diploma. E outra, se puder, faz... Eu gosto do artigo indefinido. Um concurso público. Dane-se o que você vai fazer pela maior parte da sua vida. Garanta a segurança de não passar perrengue, porque a vida é difícil. E a melhor coisa que você faz é jogar para não perder. Ótimo, que beleza. A maioria das pessoas pensam assim. O que acontece com 1% das pessoas que resolvem assumir o risco de perder o suficiente para aprender a serem boas, num nível que quem não está disposto a perder nunca será? Ela prospera. Não interessa o quão difícil será o caminho. Eu falo até de exemplos metafóricos da meu estilo de vida. Eu sou aquele cara que nascia ectomorfo, magro de ruim, que comia, não ganhava 1 quilo. Eu faço agora, dia 17 de março, é tão importante e simbólico para mim, 22 anos que eu tenho um estilo de vida de me cuidar. Já fui atleta profissional de fitness. Eu criei algo que a minha genética não ajudava. Eu podia reclamar disso. Mas quando você foca no que é a primeira lei do 1%, progresso vale mais que resultado, você está comemorando os seus avanços, competindo com você mesmo. Eu não estou nem aí para olhar para o lado, que se é alguém que tem mais ou menos possibilidade. O Romani, você já parou para pensar o seguinte? O Romani ele tem um movimento transformacional, a comunidade dele,
Eu tenho o Clube do 1%, que é a minha comunidade. A gente poderia pensar como somos concorrentes, porque trabalhamos com mentalidades, ajudamos as pessoas a progredirem em todas as áreas da vida, inclusive no dinheiro. E o que eu fiz? Romani, faz uma mentoria que ele já fez lá no Clube do 1% pro pessoal lá. Diegão, vai lá fazer uma mentoria. Por quê? Porque a gente já começa a pensar num nível onde não existe essa concorrência. Nós somos únicos. Tem gente que vai ouvir o Romani falando a mesma coisa que eu de uma forma tão bacana. Nossa, o Romani fala tão bem. Ele não tem barba, eu não gosto da barba do Diego, eu confio mais no que ele fala. E tá tudo bem. E vice-versa. E vice-versa, você se sentir impactado, você se sentir realmente tocado. Eu acredito numa coisa que é um pouco mais abstrata para falar em live aberta, mas que dentro de você existe uma vibração interna que ela entra em ressonância, ou seja, ela se conecta com alguém independentemente do que essa pessoa sequer às vezes falou. É algo que tem a ver com uma coisa mais abstrata chamada campo morfogenético, que é a maneira que eu posso dizer na qual você vive o seu estado emocional, a forma na qual você escolhe pensar e sentir dentro da sua vida. Quando você acha alguém que talvez você possa nem entender o que essa pessoa está falando, ou você possa simplesmente olhar e sentir, cara, eu preciso ouvir essa pessoa mais de perto. Não sei porquê. Eu quero me conectar. Vá fundo. A sua racionalidade muitas vezes não vai compreender algo que vai além dos seus 5 sentidos. Então passe para perceber agora, para perceber assim, você está tendo uma live que é uma riqueza incomensurável, que o Romani cedeu o tempo dele para estar aqui, agradeçam muito a ele, mas acima de tudo, o que você vai fazer com o que está sendo passado aqui? Você quer aprender isso aqui mesmo? Pirâmide de Glasser, a melhor forma de aprender não é nem aplicando, é ensinando. Pega o que a gente está falando aqui, aliás, vou aproveitar que vocês estão me ouvindo, vou tirar rápido dos comentários, tira um print da gente aqui agora e no final da live escreve, marca a mim e o Romani, escreve o que tocou você, porque você vai gravar e aquilo vai impactar uma mudança na sua vida. Dá um sorrisão aí, Romani. Aqui, ó, marca aí, @Romani Souza, @Diego. Tá top, pessoal. Romani, segue aí para suas considerações finais, já passamos de 1 hora de live, agradeço muito o seu tempo e depois eu falo as minhas aqui. Ó, primeiro, quem tá da minha audiência aqui não conhece o Diego, eu recomendo fortemente, participa ali da semana que ele vai fazer, essa próxima semana, 100% gratuito, vale muito a pena. Já se inscreve aí, tem na bio, no link da bio dele para poder fazer a inscrição. Quem quiser também conhecer meu trabalho, entender mais sobre a hipnose transformacional, essa reprogramação, é bem profundo, só me acompanhar lá no Instagram todo dia. Eu posto conteúdo. Às quartas-feiras eu faço aulas de conteúdo de curso pago também, que é bem legal. E beleza. Eu vou fazer uma live logo depois que essa aqui terminar. 20 e 17 eu vou fazer uma outra live. Quem quiser acompanhar. Já tá em cima, ainda bem que eu falei, então pra gente encerrar aqui. Já tá quem quiser depois entrar lá, 20 e 17 eu vou entrar em outra live ao vivo. Qual que é o tema lá, Romani? Tem algum tema? Eu vou falar, cara, eu não lembro exatamente o tema, olha que loucura isso. Mas eu sei que é sobre mentalidade, sobre autossabotagem. Eu lembro que é sobre autossabotagem, usar a hipnose transformacional para lidar com a autossabotagem. Lembrei aqui. E isso é um exemplo incrível, porque não importa o tema. Se você chegar lá e falar, pessoal, vamos falar, então vamos mudar e vamos falar sobre relacionamento, o Romani vai falar também, pessoal. Isso é maestria, tá certo. Eu também me encontro às vezes assim, meio perdido. Vamos lá, vamos falar. Romani, obrigado pela sua atenção aqui, tá bom?